racismo, violência e umidade da democracia. Pessoal, é um tema muito forte mesmo, porque, assim, as questões raciais no Brasil, elas, é algo que, cara, quem tiver empatia, deixa qualquer um triste, porque você vai estudar a forma como o preto, ele foi tratado ao longo da história do Brasil, você percebe que você fica, meu Deus, então, hoje a nossa aula vai ser em torno de um debate. Eu quero que todo mundo aqui debata, eu quero ouvir a voz de vocês. Vamos tentar nos desapegar, porque eu tenho certeza, se a gente tivesse em aula, eu sei que tem muita gente que é tímida. Se nós estivéssemos em aula, em sala, muita gente iria falar, né? Pouco, mas ia falar. Então, eu queria isso de vocês, certo? Para a gente ter uma dinâmica maior, porque a nossa aula vai ser uma aula bem pesada. É uma aula que vai tratar de temas muito importantes. Vamos entender a conjuntura do Brasil no que se refere raça, relações raciais e por aí vai. Primeiro, pessoal, nós começamos com o tema desigualdade social. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem puder responder ou aqui no chat ou responder oralmente, eu vou agradecer muito de verdade. E aí depois eu vou conversar com vocês sobre essa temática, que é desigualdade social. Para vocês, o que é desigualdade social? Mesmo que você responda, olha, desigualdade social é um rico e um pobre, para mim vai achar ótimo, porque você vai estar interagindo com a aula. E aí é muito bom a gente tentar aumentar essa relação professor-aluno, certo? Então a pergunta é: o que é desigualdade social para vocês? Minha gente? Alguém? Pessoal, eu vou começar aqui contando uma história para vocês sobre a desigualdade social que acontece no Brasil. Se eu tivesse feito um slide, se eu tivesse feito o slide, com certeza eu iria colocar um dos episódios que aconteceu nos últimos dias, que foi aquela é muito interessante. Aquela do motoboy que foi entregar comida na casa de uma pessoa aparentemente bem socialmente. Aí aquela pessoa, ela foi entregar comida e ela sofreu ali o preconceito e tal, teve toda aquela questão. Só que em um momento na fala deles, o motoboy, ele fala assim: isso que você tem, foi você que trabalhou ou foi o seu pai que te deu? Então, ali dá para a gente entender um pouco da história da desigualdade social no nosso Brasil. Porque a desigualdade social não é uma coisa que surge. A desigualdade social não é uma coisa que tá hoje porque tá. Não, a desigualdade social ela vem de muito tempo atrás. Então tem um conteúdo histórico que explica essas relações. E ali naquela fala do motoboy, quando ele fala foi você que trabalhou, foi o seu pai que te deu, mostra uma história assim bem marcante do nosso período colonial, que é o período das capitanias hereditárias. E existem outras questões também, por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil para poder acelerar o processo de colonização, cada, cada pessoa ficou responsável por uma capitania hereditária. E aí aquela pessoa foi trabalhar naquele local, começou a produzir bens, e aquilo ali foi se estruturando o que a gente conhece hoje como os estados e por aí vai. Com o passar do tempo, por exemplo, se quem recebeu foi um homem, normalmente o seu filho que assume aquele local de posse. E assim foi passando consecutivamente, de família após família, de família após família, de família após família. Por isso que hoje nós temos famílias muito ricas. Essas famílias necessariamente elas não trabalharam para ser tão ricas, a grande maioria delas. Elas vêm aí de uma história, de um histórico de posse de riqueza, de um histórico de então, entendam aqui essa reflexão que eu estou tentando fazer para vocês. Existe muita gente hoje no Brasil que a desigualdade social ela é corroborada, ela foi extremamente aperfeiçoada por causa do nosso processo de colonização. Porque a distribuição foi feita de forma equivocada, foi feita de forma errada. E aí, lá na frente, a gente vai ter no processo, que quando a gente for falar sobre, sobre a questão racial no Brasil, a gente vai perceber que esse processo ele foi cada vez mais intensificado, esse processo de desigualdade social. Porque
Nos Estados Unidos, quando declararam a abolição da escravatura, eles pegaram as terras que faziam parte dos grandes latifúndios, distribuíram e né, fizeram a reforma agrária e entregaram aos negros naquele momento. Aqui no Brasil, era para ter feito o mesmo. Era para ter pegado os grandes latifúndios, dividido e distribuído igualmente para todo mundo. Só que foi o que não aconteceu. Até porque o período da abolição da escravatura aqui foi um período tardio. Eles demoraram muito a fazer isso. Então, a Rainha Elizabeth, ela não deu ela não, gente, né, Rainha Elizabeth não é a rainha que coisou lá o negócio, a rainha que assinou a petição da abolição da escravatura, Rainha Isabel, não sei, isso aí. Princesa Isabel. Isso, exato. Princesa Isabel. Muito obrigado, ela mesma. Quando ela... Filha de Pedro II. Perfeito, obrigado. Muito bom ouvir sua voz. Apesar que eu não... Edivaldo, isso mesmo. Então, vamos lá. Quando ela assinou quando ela assinou o processo, lá o papel para poder fazer isso, ela não estava visando, ela estava visando, ela estava visando que não acontecesse a reforma agrária, porque ela não queria que acontecesse a reforma agrária, porque ela ia tomar grandes latifúndios de pessoas que tinham um notório, um prestígio social, e iria distribuir entre as pessoas mais pobres. Então, aí cabe aquela coisa, nossa, a Rainha Isabel, ela é muito top, assinou a abolição da escravatura, só que tem todo um contexto histórico que não mostra que ela não é tão boa assim. Ela foi forçada a fazer aquilo. Aí a gente entra, a gente viu a desigualdade social, viu que a desigualdade social no Brasil é um fruto da história, é a história que promove essa grande desigualdade social marcada que nós temos na nossa realidade. Então, a gente tem toda essa questão. E é tanto que você pode perceber que eu não sei, às vezes eu fico até me policiando, porque eu fico tipo, cara, eu uso o termo negro ou eu uso o termo preto, né? Porque às vezes eu fico com muito medo de falar alguma coisa errada. Porque assim, a gente está passando por um processo de desconstrução. E a palavra negro, ela não é mais tão bem aceita, né, para você se referir a determinado genótipo, o fenótipo de pessoa. Porque a palavra negro, ela traz um emaranhado de significados muito fortes, muito marcantes. Então, está acontecendo um processo de desconstrução muito grande para que se utilize a palavra preto. Já que existe o branco, vamos utilizar o preto. E tem toda uma desconstrução desses termos, para que a gente utilize e tente, né, diminuir um pouco do preconceito estrutural que existe dentro do nosso país. É uma questão muito, muito, cara, sério de verdade, é uma questão muito delicada, essa questão que eu estou falando aqui com vocês, que é essa questão da racial, porque é uma coisa muito triste, de verdade. Aí a gente entra antes de ir para o preconceito, a gente vai para o racismo. O que seria o racismo no Brasil? E por que o racismo no Brasil ele não é combatido? Porque cara, já vai fazer mais de... Não vai fazer mais não. 130 anos, cento e poucos anos, teve da abolição da escravatura. No Brasil, a gente tem um mito da democracia racial, que afirma e diz que nós não temos racismo na nossa sociedade. Então, esse mito faz com que intensifique a questão de nós não devemos lutar contra uma coisa que não existe. Porque você pode perceber que muita gente afirma e diz que não existe racismo. Então, vamos calma. O que é racismo? O que é racismo? O que seria racismo? Então, a gente tem que entender que o racismo, ele provém de uma ideia de raça. Aí as coisas já começam erradas por aí. Porque quando você, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Quando você afirma que existe uma raça, normalmente você vai dizer que existe alguém superior e alguém inferior. Vamos pegar como exemplo aqui bem banal, os cachorros. Cachorro normal, todo mundo tem cachorro em casa. Raça. O que é uma raça de... Aí eu pego duas raças de cachorro. Eu pego a raça vira-lata e eu pego a raça poodle.
Para vocês, qual tem o maior prestígio social? A vira-lata ou o poodle? Com certeza, o poodle tem um prestígio social maior, porque o poodle ele pertence normalmente mais à elite, mais à burguesia. Enquanto a vira-lata, ela vai ocupar um status de menos prestigiada. Então, quando você cria esse conceito de raça, você quer dizer que existem raças humanas. Existe raça humana. E se você perceber, uma vai carregar habilidades e a outra não. Então, vamos lá. Existe o conceito de raça humana, criaram um conceito de raça, como se nós fôssemos animais irracionais, como se nós fôssemos. E aí vai vir um prestígio social. Aí eu faço a pergunta mais difícil de ser respondida nessa aula. Quem vocês acham que mais tem prestígio social? O branco ou o preto? Nem precisa responder, porque eu tenho certeza que vocês já sabem. Então, quando se cria esse conceito de raça, já vem aí o negócio de separar. Um é melhor do que o outro. Com certeza essas coisas aconteceram lá na Europa e por aí vai. Aí a gente vai ter a questão do racismo, que vai ser intensificado por causa de uma coisa, por causa das teorias eugênicas. Alguém já ouviu falar sobre as teorias eugênicas? Primeiro vamos lembrar que o conceito de raça é uma teoria etnocêntrica, ou eurocêntrica, é uma coisa criada na Europa, que é para poder sempre estar ali mostrando o domínio do europeu, utilizando sua cor como dominante. É uma ideologia e pressupõe a ideia de uma raça. Racismo, raça, pressupõe a ideia de uma raça superior, com uma visão etnocêntrica, com uma visão eurocêntrica, de alguém que está acima dos outros, né? E por aí vai. Aí a gente vai ter as teorias eugênicas, que foi uma coisa que veio realmente para aumentar essa ideia. É como se fosse assim, a gente está tendo uma ideia aqui do mundo sobre determinado fato. Aí eles criam uma teoria para sustentar a outra. Eles criam, existe o racismo, existe raça humana. Aí eles criam uma teoria para segurar a ideia de raça, que são as teorias eugênicas. Eugênicas. Eu significa verdadeiro, gênica significa genótipo, genética. A genética verdadeira. Aí eu paro e pergunto para vocês, quem será que foi vangloriado, quem será que foi aplaudido, quem será que foi reverenciado nessas teorias eugênicas? O branco. Mas como é que acontecia essas teorias eugênicas? Eles começaram a medir, eles começaram a organizar o corpo humano de forma que eles associassem uma característica social a uma característica física. Certo? Eles pegaram, tipo, o nariz. Eles diziam que quanto mais fino o nariz, mais probabilidade aquela pessoa tem de ser mais inteligente. Logo, quanto mais achatado o nariz, mais probabilidade aquela pessoa tem menos inteligente. Quanto mais grosso o seu lábio, mais probabilidade aquela pessoa tem. Mais probabilidade não. Eles nem usavam esse conceito de probabilidade, não. Eles diziam: se você nasce com o lábio grosso, significa dizer que você vai ser bandido. Significa dizer que você com certeza, se você tiver a oportunidade de roubar, você vai roubar. Isso era o que a teoria eugênica fazia. Ela dissimulava essas ideias, aumentava aí o conceito de raça, só que de uma forma extremamente arrogante e preconceituosa. Aí eu pergunto a vocês, a teoria eugênica, ela acontece no dia de hoje? Dessa vez eu quero que vocês respondam, para ver se vocês estão acordados ou não. Vocês acreditam que a teoria eugênica ela influencia nas relações policiais do nosso mundo de hoje? Influenciam? Exato. Exato, para você. Hein, Daniel, quando tu falou isso aí, eu logo pensei nisso. Quer ver um exemplo? Uma vez eu estava voltando de viagem, eu e um colega meu, viagem a trabalho. Eu e meu colega tava exatamente do mesmo jeito. Só que eu não sou branco, ele é branco, o loiro do olho azul. A gente tava do mesmo jeito, vestido do mesmo jeito, todos os dois camisa polo, calça jeans e tênis, todos os dois com a mochila nas costas e uma mala de mão. Aí a gente passando do lado na hora para passar para embarcar,
Me pararam, o cara passou do lado, a gente vinha conversando. E me pararam para poder mandar tirar sapato, abrir o bolsa lá na frente. Ou seja, o cara ficou olhando assim e disse, pô. Aí ele ficou até sem entender. E eu posso passar, o meu colega? Porque ele tava comigo, né? Se me revistou todo, mas não passou. Tá. Pra ter noção, né? Como influencia, com certeza. Exato, para você ver que. Cara, olha, tô aqui arrepiado porque toda vez quando eu escuto alguma coisa assim, eu fico. E não tem uma frase que faça mais sentido do que eu. De verdade. Do que aquela frase fogo. Agora é fogo 360 graus nos racistas. Porque, minha gente, olha, é. Cara, a partir do momento que você diz. A partir do momento que você diz, não, a gente não tem racismo no Brasil, você dá mais voz para que coisas como essa aconteçam. Então a gente tem que encarar que o racismo existe. E eu vou mostrar para vocês que isso aconteceu na história, nas relações raciais no Brasil. Quando começaram a debater se no Brasil existia ou não existia racismo, um homem chamado Gilberto Freire, 1990-1987, ele falou que no Brasil não... Peraí. Primeiro que Gilberto Freire, ele foi a primeira pessoa a falar sobre questão racial no Brasil. Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele chegou e falou, não, a questão racial tem que ser algo no Brasil que a gente tem que falar. Depois das teorias eugênicas, a gente está percebendo que isso é uma coisa totalmente sem noção. Não tem como a gente continuar em uma sociedade falando só com isso. Aí o Gilberto Freire chega e ele fala, olha, a gente tem que falar sobre questão racial. No Brasil, ele criou a teoria da democracia racial, que afirmava que no Brasil não existia preconceito racial. E por que ele fala isso? Ele pegou a teoria de Darwin e ele diz que a sociedade evolui. E como negro, como uma pessoa preta, ela passou por um processo ali, lá no final, ele vai conseguir mudar essa situação, sabe? Aí Gilberto Freire, ele chega e fala, primeiro que, qual é o ponto importante de Gilberto Freire? Ele foi uma das primeiras pessoas a colocar o racismo em pauta. Só que aí, ao mesmo tempo, ele chega e diz que não existe. Ele diz que não existe. E a partir do momento que ele diz que não existe, não tem como você lutar contra uma coisa que não existe. Né? Só que aí ele chega. As diferentes matrizes étnicas, europeia, ameríndia e africana, tiveram uma convivência conflituosa. Ele fala que o que aconteceu não foi uma questão do europeu olhar para o negro e dizer, não, olha, não gosto de você porque você é negro. Ele fala que o europeu tinha medo do africano tomar o que era dele e por aí vai. Aí tem a formação da identidade cultural brasileira também, que ele fala que o Brasil ele está passando por um momento de evolução, é igual Darwin. Darwin disse que as coisas evoluem. Então, ele chegou e disse, não, a gente tem um racismo, só que o racismo faz parte da evolução. Então, ele dá a entender que você não tem que lutar contra o racismo, porque o racismo é uma coisa normal. É uma coisa que está presente na sociedade, porque tipo, toda borboleta, né, minha gente? Usar esse exemplo assim, toda borboleta, quando ela vai evoluir, no caso a borboleta é a sociedade, ela passa por um processo muito conturbado. Então, o racismo é só mais um desses processos conturbados que a gente tem que encarar para que a sociedade evolua. Mas que você não precisa dar tanta atenção. O racismo é só uma coisa ruim que acontece, mas é uma coisa ruim que acontece normal. Como eu falei para vocês, qual é o ponto importante? Ele foi a primeira pessoa a encarar o racismo como um problema. Mas ele fala que o racismo é um problema que não necessita ser combatido, porque é uma coisa normal, é uma coisa que faz parte da evolução da sociedade e por aí vai. Ele criou o mito da democracia racial, que no Brasil não existe. Esse mito acontece até hoje. É tanto que você chega para uma pessoa e fala, não existe racismo. Não existe. É uma coisa de, meu Deus, por favor, mimimi. As pessoas hoje, elas tratam o racismo como se fosse um grande mimimi. Aí, depois de relação, graças a Deus que a sociedade realmente ela evolui,
ela evolui e aparecem pessoas dentro da nossa sociedade com uma mentalidade mais ampla. Primeiro que palmas para Gilberto Freire por ter falado sobre isso no século XX, né? Mas ao mesmo tempo, cara, sinceramente, eu poderia ter sido mais inteligente. Só que aí, como a sociedade evolui, aparece aí o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes ele vai vir com uma ideia totalmente diferente. Ele diz, existe o racismo. Existe sim o racismo. Só que o racismo não é uma coisa que vai passar. O racismo não é uma coisa que, é uma coisa que está aqui e a gente tem que esperar com que ele acabe, sabe? Sabe aquele pessoal que, tipo, faz uma burrada e espera que o tempo apague aquela burrada que ela fez? Ele fala que não é assim. Não é. A gente tem que lutar para que isso acabe. E aí, Florestan Fernandes, ele desenvolve uma ideia muito interessante, né, que ele tacou a ideia dessa convivência harmônica entre os povos. Visão de que a democracia racial seria um mito, né, porque como o Gilberto Freire ele chega e ele fala que a democracia racial é uma coisa legal, que realmente não existe, ele fala que é um mito. A democracia real é um grande mito, porque realmente existe sim. E aí tem um aprofundamento das desigualdades, porque o Florestan, ele não só fala do racismo como um problema que deve ser enfrentado. Ele mostra todo um aspecto, ele fala que o racismo é o que provoca a desigualdade social, tanto se você for em uma favela hoje, ainda vai ter toda essa questão, e todo mundo ataca, porque todo mundo fala, cara, olha, sinceramente, é uma coisa bem forte, né? A esquerda sempre luta para poder combater, uma vez ou outra, sempre aparece um preto que vai dizer que não existe racismo, que convive bem, e tem toda aquela teoria de, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro, sabe? Tem toda essa coisa. Então, é uma questão muito complexa, né? Então, a gente viu desigualdade social, a gente viu que desigualdade social é fruto de um processo histórico muito marcante do Brasil. A gente viu essa questão do racismo, que provém de um conhecimento sobre raça. Tem ali a questão das teorias eugênicas, uma coisa que afloraram muito a questão do racismo no Brasil, porque tentaram provar que existem raças humanas com base na genética do povo. Aí isso intensifica a violência, porque, cara, o europeu ele sempre foi o dominador, ele sempre dominou, e ele usou todos os métodos. Como a gente percebeu na nossa última aula aí de sociologia, né, tem a forma como você exerce os poderes. Então, a forma que o homem branco utilizou para domesticar o homem negro, porque o que aconteceu foi uma domesticação, foi a violência. Porque você para e pensa, vamos pensar como uma pessoa daquela época, como um ser humano daquela época. Eu sou alguém que mora com minha família, que tem a minha cultura. Eu sou uma pessoa forte, de um genótipo forte, moro lá na África. Aí aquela pessoa me pega, chega alguém desconhecido, me pega, me joga dentro de um navio, dentro de uma caixinha super aglomerada, porque a gente para e pensa, cara, a pessoa negra, a pessoa preta, perdão, eles eram muito fortes. São pessoas que têm um genótipo que faz com que a pessoa seja muito forte. E você olha e você fala, cara, né, o pessoal, eles foram trazidos para o Brasil para trabalhar na lavoura. E você fica, cara, por que esse pessoal, eles não brigavam com os seus direitos? Agora a gente vai falar sobre uma coisa chamada psicológico. O europeu, ele dominou o afrodescendente de uma forma extremamente sem noção. Sem noção. É igual a dominação que você tem pelos seus pais. Se o seu pai chega em você e te bate, cara, tu respeita ele. Assim, eu não tô defendendo a coisa, tô falando sobre um exemplo, sabe? Então, pensa aí. Tu tava com teu marido, tua esposa, tua filha lá na tua casa, te arrancam da tua família, te jogam um navio encaixotado, onde tu vai emagrecer ali no mínimo uns 10, 5 quilos. Então, tu vai ter todo aquele abuso psicológico ali, porque tu era uma pessoa livre e passou a ser uma pessoa presa, e você não entende o porquê daquilo tudo, e aí você chega no Brasil, você apanha,
e você tem toda uma visão preconceituosa, você sofre das piores maneiras, você é acorrentado, você apanha, você come comida que é a mesma comida que é dada aos animais irracionais, tem toda aquela questão. Então, percebam o processo de domesticação. Domesticação é tipo, sabe aquelas mulheres que vivem em relacionamentos abusivos? É tipo isso, só que muito pior. Muito pior. Porque existem mulheres que estão em relacionamentos abusivos que, tipo, estão sobre as mesmas. Assim, claro que, enfim, não tem como comparar, mas é um exemplo. Sabe quando você sofre? Cara, é tipo assim, Por isso que eles tinham aquela coisa na cabeça deles, sabe? E quando você começa a ver isso, você fica, meu Deus. Você fica. Aí chega alguém e fala, não, racismo. Ai, as pessoas estão com muito mimimi. Eu acho que qualquer coisa que aflore, qualquer coisa que faça com que. Porque, assim, às vezes a gente é muito leigo e a gente não sabe utilizar palavras corretas. E. Porque tem também a política do cancelamento, né? E a gente sempre tem que estar apto e aberto para poder estar aprendendo. E aprender com os nossos erros, principalmente. Mas eu acho que qualquer coisa que ataque, que favoreça, que faça com que floresça, que faça com que acenda o racismo, e o racismo negro, porque, minha gente, pelo amor de Deus, não vem dizer que você sofre racismo branco, porque é bem triste. Bem triste mesmo. E tem toda essa questão. Só que a gente percebe que é uma coisa que está ganhando muito notoriedade. Né? Porque tem a questão lá dos Estados Unidos, que teve uma questão com o Pink Floyd, e o mundo realmente ele está abrindo os olhos. E a gente vai ter a revolução. E eu espero que todos os racistas vão parar na fogueira. Literalmente. Porque é como o Edivaldo falou, esses exemplos de Edivaldo são extremamente corriqueiros. São muito corriqueiros. Então, a sociedade ela precisa ser domesticada. De verdade. Ela precisa entender que não tem como viver mais com isso, não. Não tem como. Todos os dias são inúmeras pessoas que são barradas, todos os dias são inúmeras pessoas que apanham, são presas injustamente, pelo simples fato de ter uma tonalidade de cor maior, uma quantidade de melanina maior. Então, isso é uma coisa inaceitável. É inaceitável. E aí tem a questão do preconceito também, que era uma das coisas que a gente ia falar, que é só para poder. Acho que, tipo assim, se a gente fala na própria palavra, vocês. Racismo reverso tem até graça, sinceramente. Ai, não. Aí a gente tem a casa da violência. Da violência do preconceito. Que o preconceito nada mais é do que um conceito que você faz sobre algo, e antes desse determinado algo vem a ideia do pré, que é quando você não conhece algo, só que tem aí a ideia do preconceito. Você não conhece algo, mas você só olha e fala, é assim. E é assim que acontece a grande maioria das nossas relações sociais. As pessoas, elas não estudam, aí elas chegam lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, blá, 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 olham uma questão social e diz, eu acho que eu devo opinar nessa questão social. Já sei, eu acredito que as mulheres têm que fazer isso, os homens têm que fazer isso, os têm que fazer isso. Então, isso é um pré-conceito. Você está falando sobre algo que você não sabe, você está tendo uma ideia preconceituosa sobre determinado assunto. Só que aí tem essa ideia do preconceito sobre questões sociais que são muito afloradas, tipo a questão da homofobia, a questão do racismo, a questão... E aí por aí vai. Racismo reverso tem até graça, viu? Isso, exatamente. Desigualdade social, preconceito, racismo, violência e mito da democracia. Pronto, pessoal, a nossa aula foi mais esse debate assim. Eu acredito que seria uma coisa bem enriquecedora se a gente tivesse feito esse debate em sala. Vala, minha Nossa Senhora. Eu vou mandar aqui mensagem para Rayane. Pessoal, alguém tem alguma coisa a acrescentar, a falar sobre? Estamos aqui para... Estou aqui ainda. Fui te mandar uma mensagem lá no coisa. Então, pessoal, foi isso. Nossa aula aqui. Era mais para cima. Daniel.
Oi? Pronto, para acrescentar também, às vezes eu estava comentando isso com os colegas recentes, eu pensava assim, não existe isso não. Aí eu até comentei, eu disse, aí o que é que, olha só o comentário, porque eu comentei um assunto. Eu disse, meu irmão, você está dizendo isso porque você é branco, você não se sente afetado. Mas quer ver um exemplo claro? Você não vai ver na Globo uma empregada branca de uma patroa negra. Não tem isso, não. O que tinha uma patroa negra, que eu me lembro, é aquela que era Lázaro Ramos e a mulher dele fazia um programa, mas a empregada era negra. Mas você não vê, você o normal é você ver pessoas brancas, loiras, olhos claros e empregados negros. É comum, é normal. Assim, eles acham que é normal, né? Porque, assim, a Globo, ela tenta, ao máximo, fazer uma cópia, uma xerox da sociedade. Então, já deixa aí essa... Porque você pode utilizar isso como argumento, sabe? Para em um debate. Só que a Globo, eu não sei se ela faz isso propositalmente, mas ela já mostra como é que acontece na nossa estrutura social, essa desigualdade social. É tanto que essa ideia de acreditar que o racismo não existe, é o que eu falei para vocês. Gilberto Freire. A partir do momento que você aceita que uma coisa não existe, não tem como você lutar contra ela. É impossível você lutar contra uma coisa que não existe, sabe? E aí tem toda essa questão muito triste. Triste de verdade.